Nós terminamos na semana passada, por um momento, a nossa série do Sermão do Monte, mas hoje nós vamos permanecer em Mateus. Queria falar sobre uma passagem que eu acredito ser muito rica, que está em Mateus 15, de 1 a 9. Mateus 15, 1 a 9. Vocês já devem ter se deparado com essa passagem em algum momento, ou com a citação dela, principalmente o final. Eu vou ler aqui na NVI, Mateus 15, 1 a 9. Nós vamos falar hoje, com base nessa passagem, sobre a falsa religião, ou sobre o perigo da religião em si. Nós vamos ler então do verso 1 até o verso 9. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós podemos reparar no último censo, já tem um tempo que não tem censo no Brasil, mas o último censo mostrou que o grupo dos evangélicos cresceu 61%. Comparado com o censo anterior, o censo de 2010 mostrou um crescimento grande do número de evangélicos. A previsão é de que até 2032, quer dizer, em menos de 10 anos, os evangélicos sejam a maioria do Brasil. A maior parte do Brasil vai ser evangélica. E diante disso, o que a gente espera, logicamente, o que a gente espera é que, se o grupo dessas pessoas que abraçam a Bíblia, o evangélico é conhecido como os caras da Bíblia, se o grupo dessas pessoas que leem a Bíblia, que andam com a Bíblia debaixo do braço, ou pelo menos andavam, essas pessoas que postam fotos com versículos bíblicos, se a quantidade dessas pessoas está aumentando, então o natural é que as coisas, especialmente na sociedade brasileira, também vão melhorando. Essa tem que ser a consequência lógica. A criminalidade vai caindo, os índices de violência vão caindo, a quantidade de pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, está crescendo. Eles estão tomando conta da sociedade. Então é normal que a gente veja, que a gente tenha uma percepção de que as pessoas estão se tornando mais amáveis. Nós falamos na última reunião aqui sobre Mateus 7, versículo 12. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Essa é a essência da lei e dos profetas. Nós fazermos com o outro, eu agir para com o outro da forma como eu gostaria que agissem comigo. Se o número, se a quantidade de pessoas que agem assim, que fazem isso, está crescendo, então o que a gente precisa ver no Brasil é uma melhoria gigantesca em todos os níveis sociais, inclusive dentro de casa. Pais e filhos vão se dar melhor, porque vai ter mais carinho, vai ter mais amor, vai ter disciplina justa, porque os pais serão mais justos, os filhos crescerão no caminho do Senhor. A violência domiciliar só caindo. Mas o que a gente vê, na verdade, é uma coisa muito diferente disso. Isso não tem acontecido no Brasil. Apesar da quantidade de evangélicos estar aumentando, não é essa a realidade
de índices sociais melhores, não é isso que a gente tem visto. Pelo contrário. Muitas vezes o que a gente percebe, tem um livro que denuncia isso, tem um livro chamado O Grito de Eva. Esse livro, de uma autora chamada Marília César, da editora Thomas Nelson. Esse livro mostra que a quantidade de violência, a quantidade de mulheres que sofrem violência dentro de lares cristãos, dentro de ambientes cristãos, é grande e é crescente. A quantidade das mulheres que têm sofrido esse tipo de violência. Isso mostra então... O William está divertindo mais que as crianças. Isso mostra então que muitas mulheres sobrevivem debaixo, mesmo tendo um lar cristão, elas sobrevivem debaixo de violência. Isso acontece por quê? Acontece porque os líderes dessas mulheres, os líderes religiosos, dizem que elas não podem se afastar mesmo diante de uma situação de violência. Elas não podem abandonar o lar, onde elas estão apanhando direto, elas não podem abandonar, porque afinal de contas isso seria mau testemunho. O que falariam do nome de Jesus caso a mulher deixasse de apanhar todo dia e se afastasse do marido? Então, por uma questão religiosa, elas têm que permanecer. Isso, então, mostra uma realidade que é perturbadora para nós. Ser evangélico, hoje em dia, não tem nenhuma relação com ser uma pessoa boa. Se já teve em algum momento do passado, hoje não tem mais nenhuma relação. Ser evangélico não tem nada a ver com ser uma pessoa justa, com ser uma pessoa honesta. É simplesmente você ser de uma religião. Que religião você é? Eu sou evangélico. O outro é muçulmano. O outro é judeu, o outro é católico. É só mais uma religião que, pelo que a gente tem visto, nada tem mudado. O que a gente faz? A gente retrocede, fecha as igrejas, devolve o Brasil para os católicos, porque antes o Brasil era majoritariamente católico. A gente volta atrás, ou então retrocede mais ainda, todo mundo volta, traz os indígenas e a gente devolve, fecha as igrejas, as capelas, fecha tudo e vamos praticar a religião indígena animista, do jeito que era, adorando os elementos da natureza. O que a gente faz? Na verdade, quando nós olhamos para a história do Brasil, você pode pegar todos os contextos, desde a época dos povos indígenas, depois o domínio, a colonização católica, o domínio católico, agora o crescimento dos evangélicos. O que a gente percebe? A gente percebe violação, violência contra as pessoas, independente da religião que seja a religião principal. O que a gente percebe é violência contra as pessoas e ofensas graves contra Deus, o Criador. Então, o problema é que esperava-se que, se o número de evangélicos está crescendo, alguma coisa mudaria de positivo. Essas pessoas que proclamam jejuns nacionais, essas pessoas que fazem conferências de adoração, essas pessoas que estão o tempo todo alardeando em redes sociais e falam de Deus, se essas pessoas estão aumentando no Brasil, algo deveria ser mudado. As pessoas no mundo geral deveriam ter fome de Deus. Porque o que está mudando a vida de tanta gente? Por que a maior parte do Brasil está se tornando agora pessoas tão boas, de fácil convívio, pessoas misericordiosas? O que está acontecendo? Era para o mundo ter fome desse Deus que está mudando a vida da maior parte das pessoas. Mas isso não tem acontecido. A igreja, na verdade, ela tem se colocado quase que como um obstáculo, em alguns momentos, para você falar de Jesus. Quantos aqui já não tiveram que, em algum momento, quando você vai falar de Jesus para alguém, ou falar da sua igreja para alguém, você tem que colocar um monte de ressalvas? Não, eu vou na igreja, mas a minha igreja não tem essas coisas aqui que acontecem desse jeito, não. A gente tem que falar de Jesus já colocando um monte de ressalvas, porque a igreja se torna um obstáculo para a própria fé. A igreja no Brasil, ela é conhecida, em muitos casos, por se revoltar com alguma propaganda que alguma marca lança. Aí os crentes aparecem propondo boicote a Boticário, a tantas outras marcas, porque fizeram alguma coisa
que desagradaram os crentes. Aí a gente se considera perseguido, e quando nós vamos ver essa perseguição, como nós vimos no Sermão do Monte, essa perseguição não é por causa da justiça. É uma perseguição por causa dos nossos excessos, por causa dos nossos problemas, dos nossos próprios erros, e a gente se considera perseguido. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler aqui, o que a gente enxerga é um espelho. Nós vemos a nós mesmos. Os religiosos da época eram pedras no sapato de Jesus aqui. E é claro que eu não estou dizendo aquele discurso assim de que nós aqui seguimos a Jesus, nós não temos religião. Temos, a verdade é que temos. Esse momento aqui é um momento religioso. O meu discurso é um discurso religioso. Então, religião a gente tem. A questão é que nós precisamos entender a dinâmica da nossa religião. O cristianismo, o evangelho, o cristianismo autêntico, verdadeiro, ele é uma religião que sabota-se a si mesmo como religião. É uma religião que condena a lógica religiosa opressora que tem que impera sobre tantas pessoas. É uma religião que é crítica do mecanismo religioso. Nós precisamos assumir isso. Essa é a religião de Jesus. Jesus não veio dizendo, não, o judaísmo está com nada, eu não sou disso, eu não pratico isso, não. Ele ia nos templos, ele ia nas sinagogas, mas ele denunciava os problemas da religião o tempo todo, e assim nós devemos ser. E como Jesus fez isso nesse texto, é o que a gente vai olhar agora. O verso 1 diz, então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e perguntaram. Tem coisa que passa desapercebido aqui, mas isso é que é vontade de infernizar a vida de alguém. Esses homens aqui, esses teólogos da época, esses mestres da religião, eles fizeram uma viagem de Jerusalém, diz o texto, até provavelmente nas proximidades do Mar da Galileia, que é onde Jesus estava no capítulo anterior. Uma viagem de 165 quilômetros que eles percorreram para infernizar Jesus, para encher o saco. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de sentir assim, gente, mas o fulano veio de tão longe para encher meu saco, por que fez isso? É o que está acontecendo aqui. Os caras estavam decididos a irem questionar Jesus sobre uma questão que para eles era super urgente. O versículo 2 diz, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? A preocupação deles é, os seus discípulos estão violando uma tradição. Tem uma coisa que os anciãos determinaram aqui, que todo mundo faz, mas os seus discípulos não estão fazendo. Pois não lavam as mãos antes de comer. A gente está sabendo que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E é claro, gente, a questão aqui não é meramente sanitária, né? Seus discípulos, esses porcos que não lavam a mão antes de comer. Não, tem a ver com um ritual. Era um ritual de purificação. Você precisava lavar as mãos. A tradição aqui, determinada pelos anciãos, é de que se você não lavasse as mãos antes de comer, você seria contaminado pelo objeto que você está tocando ou pelas pessoas que você tocar. Então você chegou num recinto, você precisa lavar as mãos. E é bem provável que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus fazia isso. Só que no capítulo anterior, o que acontece? Uma multidão segue Jesus. E aí chega um momento que Jesus fala para os discípulos, vocês têm que alimentar essa multidão aí. O que vocês têm? Aí os discípulos falam, a gente tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus dá graças a Deus e alimenta a multidão inteira, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí é difícil que toda essa multidão, inclusive Jesus e os próprios discípulos, tenha todo mundo se purificado antes de comer. É provável que os fariseus souberam disso e vieram aqui agora encher a paciência de Jesus, falar, a gente está sabendo aí que os seus discípulos, essa galera que anda com você, ou a multidão que te acompanha, eles não se purificam de acordo com o ritual dos anciãos, eles não fazem de acordo com as nossas normas. E aí, esses anciãos aqui determinavam que isso deveria acontecer. Tinha um rabino, o nome dele era Josés. O Matthew Henry, no comentário de Mateus, ele dá esse exemplo, que o Josés declarava que comer sem lavar as mãos é um pecado tão grave quanto o adultério. Agora você imagina o que é para essa galera, o quanto eles levavam a sério
essa tradição, que era tão sério quanto adulterar, você comer sem lavar as mãos. Inclusive no final quer até ver quem vai lavar as mãos ali antes de comer. O rabino Akiba, que é um outro rabino, ele foi preso numa situação e ele ficaria ali até a morte, e foi dado para ele uma porção de comida e uma porção de água para ele comer, que seria a última coisa que ele ia comer. Ele acidentalmente derramou parte da água dele, então agora ele iria comer e com o resto da água ou ele iria beber para matar a sede, ou ele iria lavar as mãos. E a postura dele, o que ele disse foi: eu prefiro morrer do que transgredir a lei dos anciãos. Ele preferia morrer seco sem tomar água para poder lavar as mãos, que era uma determinação da religião, do que pensaram, a vida é mais importante, então deixa eu tentar manter mais a minha vida aqui e tomar água. Quantas pessoas hoje não estão presas ao mecanismo religioso, presas a ordenanças humanas, presas à religião? Quanta mulher da perna cabeluda, gente, que estão nessa situação não por decisão própria, mas porque foram constrangidas por alguma religião, por algum líder religioso, que se elas cortarem, se elas se depilarem, elas vão para o inferno. Eu já soube, vocês já devem ter ouvido também, de irmãs que têm o seu cabelo medido na entrada da igreja para garantir que o cabelo dela não está menor do que na semana passada. Porque se o cabelo dela estiver menor do que na semana passada, ela é colocada debaixo de disciplina. Igrejas que estabeleceram agora o trízimo, que é 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Então você tem que dar 10% para cada pessoa da Trindade. De onde essas pessoas tiraram isso? Semana passada foi veiculado nas redes sociais também um pastor dizendo que nós deveríamos orar para Deus quebrar a mandíbula do atual presidente do Brasil. Porque quando nós temos um inimigo, alguém que a gente não gosta, nós podemos e devemos orar para que Deus até mate essas pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, para o Evangelho, onde estão esses preceitos? Onde Jesus falou aqui de tamanho de cabelo, de depilar a perna, quando foi que Jesus ordenou ou sugeriu que nós deveríamos orar para que Deus matasse alguém, para que Deus destruísse alguém? Teve uma situação que estavam em Samaria, Jesus foi rejeitado, os discípulos de Jesus chegaram e falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e que desça fogo do céu e mate todo mundo aí? E aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu estou aqui para salvar o homem, não para destruir ele. Olha o que vocês estão pedindo, vocês não entenderam nada do que eu estou falando até agora. E engraçado que essas pessoas, na hora de andar por sobre as águas, todo mundo medroso. Na hora de... Jesus falou assim: dê de comida para a multidão aí vocês. Todo mundo ficou com aquele olhar assim, falou assim: mas nós temos 5 pão e 2 peixes, como é que nós vai dar de comida para essa multidão? Todo mundo medroso. Mas quando é pro ódio, o Senhor quer que a gente ore e desça fogo no céu e mata todo mundo? Porque a gente é assim, a gente quando é para sacanear alguém, quando é para fazer o mal para alguém, aí vem coragem, você quer orar para Deus destruir, para Deus fazer. E aqui Jesus olha para essas pessoas, para esses fariseus, e o verso 3 diz: respondeu Jesus. E a resposta que Jesus dá aqui não é a resposta comum, doce, mansa, que ele geralmente dá para os seus ouvintes. Jesus diz: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? O que Jesus está fazendo aqui é colocando as grandezas em ordem, né? Vocês estão se queixando que os meus discípulos estão violando uma tradição. E vocês que transgridem um mandamento claro de Deus por causa da tradição. O que vale mais? A tradição que vocês inventaram ou o mandamento que Deus deu? Que a própria mão de Deus escreveu nas tábuas da lei. O que vale mais? Jesus está colocando para eles aqui. E aí uma coisa que é importante nós nos apercebermos aqui.
Porque Jesus fala, a tradição de vocês, aquilo que vocês inventaram, sempre que for colocado diante de nós, uma coisa que foi criada, determinada, posta pelo homem, seja pelo seu patrão, pela sua esposa, pela sua família, pelo seu pai, sua mãe, seja por um projeto de lei, seja o que for colocado diante de nós, entre fazer isso, se essa é a condição. Ou eu faço isso, ou eu faço a palavra de Deus, eu cumpro a palavra de Deus, eu me submeto à palavra de Deus. Sempre fique com a palavra de Deus, que é o que as autoridades religiosas aqui não estavam fazendo. E aí Jesus continua, versículo 4. Pois Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Aqui Jesus pega um mandamento, um exemplo, e joga na cara dos mestres da lei aqui, dos anciãos, mostrando que havia um mandamento claro de Deus. Deus disse que era para honrar o pai e a mãe. E esse é um mandamento que é muito mal interpretado. Depois, com a graça de Deus, a gente vai fazer uma série dos 10 mandamentos falando de cada um de cada vez. Mas esse mandamento aqui, já me adiantando, é um mandamento muito mal interpretado, porque muitos acham que honrar pai e mãe é para as crianças. A gente precisa ensinar isso aqui, é lá na salinha para respeitar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe tem a ver com dinheiro. Num momento onde não havia as coisas que a gente tem hoje, INSS, Previdência Social, aposentadoria, não tinha nada disso em Israel. Qual era a forma de manter as pessoas na velhice? Os filhos sustentavam financeiramente os seus pais. É assim que deveria ser. Honrar pai e mãe é banque o seu pai e a sua mãe quando eles precisarem de você. E aí, diante disso, né, Jesus diz, mas vocês afirmam. Quer dizer, o mandamento de Deus é esse. Mas vocês afirmam. E aqui é outra coisa que vale a pena a gente parar para pensar, que tem muita coisa que eu afirmo, tem muitas deduções que eu faço do texto bíblico, inferências que eu faço, aplicações que eu faço. E todo mundo faz isso. As pessoas a quem eu admiro fazem isso. Eles fazem dedução a partir de como a pessoa, do entendimento que ela tem, da leitura bíblica da pessoa, ela faz deduções, ela chega em conclusões sobre o texto bíblico. Todo mundo faz isso, não tem problema. Agora, você precisa pegar, seja a pessoa famosa, seja eu, seja você, aquilo que a gente pensa a respeito de Deus, do texto. A gente precisa pegar isso e colocar a palavra de Deus e averiguar as duas coisas. Se o que eu tenho dito aqui contraria de alguma forma o que Deus expressamente disse na sua palavra, você pode e deve rejeitar o que eu estou falando. Independente da pessoa que for ou da fama que a pessoa tiver. Sempre tenha um senso crítico de analisar o que a pessoa está dizendo e o que a palavra de Deus diz expressamente. Se essas duas coisas se chocarem, rejeite o que a pessoa disse e fique com o que a palavra de Deus diz. É o que Jesus está dizendo que eles devem fazer aqui. A palavra de Deus diz claramente isso. Mas vocês dizem, vocês contrapõem, vocês levantam um contraponto à própria palavra de Deus. Há um mandamento expresso de Deus. Essa é a contradição que Jesus está mostrando aqui. Qual é? Que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar o seu pai dessa forma. O que acontecia aqui? Vamos entender essa passagem aqui. Na época, as autoridades religiosas criaram uma tradição, um mandamento criado de que a forma mais nobre de você gastar os seus recursos era entregando o melhor da sua posse, o melhor dos seus bens, entregando isso no templo para os cuidados do templo e do sacerdote. Você quer ser uma pessoa nobre? Você quer demonstrar nobreza para a sociedade?
pegue uma oferta boa, uma oferta gorda e entregue ao templo para os sacerdotes. A melhor forma de você gastar o seu dinheiro é dando ele na igreja. É o que os sacerdotes diziam aqui nessa época, porque hoje em dia ninguém fala isso mais não. Graças a Deus era só nessa época aqui que eles gostavam de dinheiro. Então, as pessoas, para fazerem isso, né, elas iam e entregavam os seus bens no templo aos cuidados do sacerdote, e o sacerdote dizia: você agora está desobrigado de honrar o seu pai e a sua mãe. Porque, afinal de contas, você já deu uma oferta muito boa para o templo. E aí, o que é que vale mais? Você dá a sua oferta para Deus ou você cuidar dos seus pais? A oferta para Deus é muito maior. Você está dando a sua oferta aqui, ó, meu amigo, minha amiga, você está dando a sua oferta aqui, é para a obra de Deus. Vai ajudar seu pai e sua mãe que nada, eles que depois dão um jeito para lá. Então entregue os seus recursos para Deus. E aí como ficava o cuidado com os pais? O nome dessa oferta aqui era o Corban. O que era feito? O filho dizia na cara dos pais: eu não devo nenhuma obrigação a vocês. O dinheiro que eu deveria gastar com vocês, na velhice de vocês, eu dei uma oferta para a igreja, eu dei uma oferta para o templo. Então eu estou, a partir de hoje, desobrigado de cuidar de vocês. Vocês não são mais problema meu. Precisou de alguma coisa? Vai pedir no templo. O templo vai dar alguma oferta para viúvas, para órfãos, para quem precisar, para quem estiver passando fome. Vai lá no templo, que o templo agora que vocês agora são problema do templo. É tipo, às vezes, uma postura que às vezes até a gente tem de passar por um mendigo na rua e falar: isso aí não é problema meu, isso aí é problema do Estado. Eu pago imposto, é para não ter mendigo na rua. O cara tá me pedindo dinheiro ali, eu não vou dar nada, se vira, vai em algum lugar aí, em alguma assistência social, que lá eles te dão alguma coisa, porque eu já faço a minha obrigação, eu já pago o meu imposto. É mais ou menos a ideia era essa aqui. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam trocando um mandamento de Deus com base no amor, na misericórdia, no carinho, no cuidado com os pais, trocando isso por uma tradição que era baseada no quê? No lucro, na avareza, na ganância dos sacerdotes da época. E aí, a gente olha para isso e pensa: gente, que absurdo. E a verdade é que quando a gente olha para coisas que acontecem hoje também, como algumas que eu citei aqui, nós olhamos ao nosso redor e pensamos: que absurdo é feito em nome de Deus. Olha o mal que a religião ou que a falsa religião faz para as pessoas. E como é bom, né, gente? A gente olhar: nossa, olha o que esse pastor fez, olha aqui o falso evangelho, olha lá fora o que as pessoas fazem. Aqui dentro, graças a Deus, essas coisas não acontecem, mas lá fora, olha a maldade dos religiosos e parece que a gente não faz parte disso. Mas, quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós percebemos é a lógica religiosa entranhada dentro do nosso coração. A religião, essa religiosidade tóxica, ela é como um vírus que, quando a gente menos percebe, ele já está ativo dentro de nós. E aí o nosso relacionamento com Deus passa a ser um relacionamento com base em mérito e demérito, em crédito e débito. Quer dizer, eu tenho crédito diante de Deus, então Deus tem que me abençoar. Porque, afinal de contas, o que eu tenho feito para Ele, eu tenho ofertado lá no grupo da Alternativa, eu contribuo, eu oferto, eu participo. Então, Deus tem que fazer algo por mim. Não é possível que Ele não está vendo o que eu estou fazendo. Olha o esforço que eu estou empenhando nisso aqui. Eu chego mais cedo aqui para organizar os negócios. Deus tem que fazer isso para mim. Porque, do contrário, que eu estou fazendo isso à toa? Quantas vezes a gente olha para Deus ou para alguma situação e pensa: Deus, por que isso está acontecendo comigo? E o que tem por trás dessa lógica? Não devia estar acontecendo isso comigo. Eu sou uma pessoa que tenho créditos com o Senhor. Por que o Senhor está permitindo uma coisa dessa acontecer logo comigo, que tenho os meus méritos, que estou fazendo tudo certo?
Ou então alguém fala, e aí, como é que tá a sua vida? Tudo bem, nossa, graças a Deus. Mas também não poderia estar diferente, porque eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito as coisas todas certas. Então o que tinha que acontecer mesmo é estar tudo bem comigo. O mínimo que Deus poderia fazer é me abençoar mesmo, pois eu estou fazendo tudo certo. Várias vezes, em vários momentos, nós nos relacionamos com Deus com base numa lógica quase comercial, numa lógica de merecimento, de ter crédito diante de Deus, ou então, nossa, eu não posso fazer isso, eu não posso tocar nisso, porque senão Deus vai ficar com raiva de mim. Eu não vou ter mérito, eu vou ter um demérito diante de Deus. Eu vou estar em débito com Deus. E se eu tiver em débito com Deus, Ele para de me abençoar. Ou então Ele vai me amaldiçoar se eu parar de fazer essas coisas aqui. Então você se relaciona com Deus e às vezes até com as pessoas com base naquilo que você pode usufruir de Deus, ou pensando que você vai acumular coisas, assim, um banco de bênçãos que vai se enchendo no céu. À medida que você vai fazendo coisa boa, aí esse banco vai ficando cada vez mais gordo, e quando você precisar, Deus tem que enviar a bênção para você, porque afinal de contas você está acumulando. As coisas que você recebe não são graça de Deus. É você que está acumulando. Não sei se vocês já ouviram a expressão, né? Você está colocando um tesourinho, uma pedrinha lá no céu. Então, cada boa obra que você faz é um tijolinho de ouro que você está colocando na sua casinha do céu. Se você tem casa no céu, não tem nada a ver com a graça de Deus que te salvou, independente de quem você é. É porque você está construindo daqui. Você está mandando o recurso para lá com as suas obras daqui. Essa lógica religiosa ainda permeia muito a nossa vida. Nós ainda, infelizmente, temos muito essa ideia. E Jesus olha para nós e nos chama de interesseiros, seus interesseiros, como ele disse aqui no verso 7 para eles. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O louvor aqui, a honra aqui, ela é meramente da boca para fora. O serviço a Deus estava muito focado em regrinhas, em obedecer regrinhas. O que eu posso fazer? Isso, isso e isso. O que eu não posso fazer? Isso, isso e isso. Então eu vou evitar isso e vou fazer isso, que aí vai estar tudo certo. A minha vida com Deus está garantida. Em vão me adoram, disse Jesus. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que vocês obedecem e o que vocês ensinam as outras pessoas a obedecerem são só regras. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. O que é o hipócrita? É o ator grego que usa aquela máscara. Esse é o hipócrita. É o ator. Jesus está falando, vocês só atuam. A religiosidade de vocês é photoshopada. Vocês parecem que são bons, vocês se mostram como bons. Vocês colocam essas regras para se sentirem bem com vocês mesmos, porque aí vocês obedecem as regrinhas que vocês criaram, sem ter, na verdade, um coração voltado para Deus. Vocês não amam Deus de verdade, de todo o coração. Vocês só querem obedecer as regras para se sentirem confortáveis com vocês mesmos. Isso é só performance. Não tem realidade, não tem vida. Isso é estéril. Essa religiosidade de vocês é estéril. E é por isso, gente, que o Brasil não melhora, independente de qualquer que seja a religião que esteja à frente nos números e no crescimento. Porque é uma religiosidade estéril, não produz vida. Nada vai melhorar na sociedade brasileira com o número de evangélicos aumentando. Se o que está aumentando é só pessoas que estão trocando de religião, não muda nada. São pessoas que se relacionam com Deus com base no interesse, numa religião e na outra. Seja no islamismo, seja no catolicismo, no judaísmo, no evangelicalismo. É tudo gente querendo se relacionar com Deus com base no interesse. Sem ter coração, sem ter vida. E é óbvio que isso é estéril. Não vai gerar nenhum tipo de mudança, nem na sociedade, nem nos nossos empregos. Não muda nada nem na nossa casa, nem na nossa família. E é por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo.
Essa semana, e eu vou terminar com essa história. Essa semana, a mãe da Mariana, semana passada, a mãe da Mariana fez rosca e aí pediu pra Débora deixar as roscas lá em casa. Aí, a Débora levou as roscas lá pra mim. Chegando as roscas, eu gosto de comer rosca com leite. Aí eu pensei assim, daqui a pouco eu vou jantar, não vou comer essas roscas agora. Vou comer amanhã antes de ir pra escola. Deixei as roscas lá. No outro dia, eu levantei cedo, eu pensei assim, não, tá muito cedo e tá muito frio, nem com fome eu tô. Vou comer essas roscas quando eu voltar da escola, no final da tarde. Quando eu voltei da escola no final da tarde, cheguei animado por causa das roscas. Cheguei, abri as coisas do armário, não achei. Aí eu mandei uma mensagem pra Mariana. Aí eu esqueci o Sermão do Monte, sem mansidão, Mandei mensagem pra Mariana. Você comeu todas as roscas, Mariana? Mandei uma mensagem pra ela. E aí e eu fui mandando, né? Tá certo que você precisa levar uns negócios pra você lanchar durante o dia. Mas todas as roscas? Porque eu tava revoltado, que eu queria comer rosca com leite. E aí, eu fiz isso sem levar em conta que, em primeiro lugar, a Mariana começou num serviço novo essa semana. Ao invés de eu mandar uma mensagem para ela, apoiando ela, como é que tá aí, Deus te abençoe no seu serviço, eu mandei uma mensagem exigindo, porque ela... E, de fato, ela pegou todas as roscas. Todas as 3. E aí, eu querendo saber disso, e aí, assim, poderia ter animado ela, e eu nem percebi que ela já tinha deixado a janta pronta. Era só eu chegar e comer. Mas a minha mentalidade, a minha cabeça estava na minha expectativa, que era de comer rosca com leite. Aí o que eu vejo com isso? Em primeiro lugar, primeira coisa é que eu sou um bobo, né? Numa situação dessa. Segunda coisa, eu pareço ter 5 anos de idade, com invocação de comer rosca com leite. Em terceiro lugar, gente, eu ainda sou altamente religioso. Muita coisa do que eu sei ainda, o do que está na minha mente, ainda não desceu para o coração. E esse conhecimento, sem descer para o coração, ele é estéril. Ele não serve de nada. Nós temos o conhecimento das regras, das proposições. O que é viver para Jesus? O que é crer em Cristo? Não é só conhecer as doutrinas. Crer em Jesus não é você assinar no final de uma folha dizendo eu concordo com todas essas doutrinas. Que muita gente pensa que crer em Cristo é eu apresentar as doutrinas reformadas. Nós somos um grupo reformado. Eu apresento as doutrinas reformadas para a pessoa e a pessoa fala, eu concordo com isso. Onde que eu assino? Aí a pessoa assina, pronto, agora você é um crente, agora você crê em Cristo. Crer em Jesus é uma mudança que ocorre no coração. Não é você acreditar nas doutrinas. Não é você concordar com as doutrinas ou com os ensinamentos de Jesus. Quantos ateus que concordam, que sabem que Jesus existiu de verdade e concordam que ele foi um grande mestre. Mas isso não muda nada. Eles concordam que essas coisas aconteceram, mas concordar com as doutrinas, com as proposições estabelecidas pelos reformadores, isso não muda nada na nossa vida. Quando Jesus narrou, ilustrou, falando sobre o final dos tempos, Jesus falou assim, quando o Filho do Homem vier, ele se assentará no seu trono e dividirá as nações diante dele. Ele colocará de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. E aí ele vai falar para as ovelhas, vinde benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque vocês concordaram com todas as ideias que Calvino escreveu. Porque vocês concordaram com tudo que foi estabelecido por Lutero e vocês não se opuseram aos ensinamentos de Agostinho. Foi isso que ele disse? Ele falou, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram.
Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu estive doente e vocês foram lá ver como é que eu estava. O evangelho se mostra em ações. E é isso que a gente precisa se aperceber, como tem sido as minhas atitudes. E essas atitudes, elas são só mecânicas? Eu tenho só obedecido regras? Ou elas são fruto de algo que está já queimando no meu coração? Porque se eu tenho muitas ideias, clareza nas ideias e frieza no coração, isso não resolve. Eu preciso olhar o mundo perdido, eu preciso olhar o Brasil, eu preciso olhar a minha esposa, eu preciso olhar as pessoas que estão ao meu redor no meu emprego, e eu preciso me compadecer. Isso precisa gerar em mim algum tipo de revolta, não contra as pessoas, mas contra a realidade que elas têm vivido. E pensado, eu tenho que ser relevante para essas pessoas de algum modo. Jesus nos chama para esse tipo de vivência, não a vivência dos fariseus. Ah, pode isso, ah, não pode aquilo, ah, lá, ele comeu sem lavar as mãos, ah, porque fulano cortou o cabelo, ah, porque você dá o dízimo do líquido ou do bruto. Esse tipo de postura, de regrinhas, de detalhes, de minúcias, isso é coisa dos fariseus. A nossa doutrina, e que às vezes a gente se orgulha tanto dela, e tem que se orgulhar mesmo, porque foi algo que Deus nos deu, mas isso precisa se transformar em atitude. Do contrário, são regras que são estéreis e não servem para nada. E eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, clamando a Deus que nos ajude, que nos molde, que nos mude, porque o vírus da religiosidade está impregnado dentro de nós. E se a gente não lutar contra ele o tempo todo, a gente vai acabar se acomodando, porque é mais fácil eu só seguir as regras. Vinícius, o que eu posso fazer aqui, ó, dessa situação? Posso fazer isso ou aquilo? Você só segue lá o que é ordenado e pronto, você está de consciência tranquila. E o altar a Deus que deve estar no nosso coração, às vezes não está erguido. Vamos orar a Deus então para que Ele faça isso na nossa vida.